Eu quero convidar vocês para conhecer essa segunda sala. Aqui a gente chamava de uma saleta mais íntima, onde ele era um homem muito atento a tudo que passava no mundo. Então ele sentava aqui na sua cadeira e outras pessoas vinham para fazer companhia, porque era uma companhia realmente agradável. Ele fazia brincadeiras e bom humor com tudo, e ficava uma televisão ali onde ele acompanhava todos os jornais possíveis. Terminava um, ele pedia para mudar de canal, e depois, num outro momento, muitas vezes quando descia, descendo, saindo por aquela porta, vai para uma cozinha que fica no subsolo. E às vezes, raramente nós jantávamos nessa mesa, na mesa grande que eu vou mostrar para vocês. Geralmente era lá na cozinha. E lá ele aproveitava para fazer o debate, melhor dizendo, para dar a sua opinião e fazer um comentário sobre o que ele via no mundo lá fora, porque o mundo dele se restringia a esse espaço, a esse local, a nossa comunidade. Aqui era a sala de reuniões, né? Na cabeceira da mesa ficava meu pai. Essa mesa é grande. Ele sentava na cabeceira da mesa e nós nos sentávamos em volta. Essa mesa ficava lotada de seus seguidores, de seus fiéis, e aqui ele nos passava ensinamentos, fazia comentários filosóficos, nos contava história e fazia referência a períodos da pré-história que nós não conhecíamos e que muitas vezes nem encontrávamos em livros, fatos bíblicos, né, como Sodoma, como Gomorra. Então tinha sempre um ensinamento, a história, muitas vezes até o bom humor, a piada nunca era só uma piada. Aquele que ele dizia muito, aquele que tiver ouvidos de ver, ouvidos de ouvir e olhos de ver, vai entender algo mais profundo no que eu estou dizendo. Mas era um homem de fala mansa, de fala fácil, não procurava falar de... Não, era curto, direto e objetivo, muito claro no que dizia. Quando escrevia, sim, talvez pelo fato de ser inspirado. Então, quando ele escrevia, sim, era mais difícil o entendimento, né? Tinha passagens em que alguma pessoa lia o documento, e tinha passagens em que ele dizia: pare, eu tenho que explicar isso para vocês, que isso não está à altura do vosso entendimento. E destrinchava aquilo de uma forma que todos viessem a entender. No início foi revelações, ele chamava de: olha, eu recebi uma revelação, quero passar para vocês. Depois ele começou a chamar de documentos. Era um tanto quanto, além de ecumênica, porque ele não recusava ninguém, mas era também messiânica, né? Tinha muito a ver com a preparação de um povo, essa preparação fundamentada na paz, né? No bom relacionamento, no sagrado. O cajado dele tinha um significado, como todos os cajados dos líderes religiosos têm seus significados, né? O cajado dele tinha um significado todo especial. Podia até parecer que fosse apenas um elemento de suporte, de sustentação, de apoio, de auxílio na sua velhice, no seu andar, mas era muito mais que isso. Quando ele se irritava por alguma coisa, ou queria se fazer entender mais veementemente, ou ser notado com mais ênfase, o cajado era o instrumento, em vez da voz, sempre de fala mansa, o cajado era o instrumento de: olhe, eu estou falando, me ouça, é a minha vez, olhe para mim, preste atenção no que eu estou dizendo. Então o cajado era muito emblemático, era muito significativo. E na maioria das histórias religiosas, o cajado é passado de pai para filho. Eu não herdei o cajado, né? Veja, quando eu digo eu não herdei o cajado, eu apenas estou querendo dizer que eu não tenho, talvez, nem o dom, nem a capacidade, nem a competência, nem o carisma que meu pai tinha, muito menos o conhecimento para herdar o cajado. Aqui as pessoas que chegaram para viver com ele nesta casa ou na comunidade, depois dessa casa pronta, recebiam quartos, e famílias, homens, mulheres, cresceram, se conheceram, casaram, tiveram filhos e construíram, ganharam outros quartos, e outros saíam daqui para casar.
Era uma comunidade que, embora lá fora cada um tivesse sua casa, mas tinha todo um grupo de pessoas que o assessoravam e outros que não o assessoravam, mas que residiam, moravam aqui dentro. Então essa casa era cheia, né, de gente. Nessa sala que não é bom, o palácio está passando por uma dificuldade financeira, a comunidade passa por dificuldades, precisa de manutenção, mas ali embaixo funcionava uma escola. Alguns livros, um salão grande onde professoras, né, ensinavam as crianças e alfabetizavam as crianças aqui. Funcionava uma escola lá embaixo. E aqui no subsolo a gente desce essa escadaria para ir para as salas de janta e cozinha. Aqui também era uma sala de jantar. Muitas vezes chegava a ter aquela primeira sala, essa segunda sala. Teve período em que essas 3 salas ficavam lotadas de pessoas em períodos festivos, né, para jantar, almoçar, tomar café. Essa já é a cozinha. Aqui também, né, praticamente o café da manhã era nessa mesa aqui. E toda a casa foi construída basicamente em cima de cisternas. Né? Aqui nós estamos no subterrâneo, depois tem o térreo lá, o plano normal lá do chão e depois em cima, vários andares. Mas mesmo esse aqui que é subterrâneo, embaixo tem cisterna. Ele era muito cuidadoso com a questão da água, que era muito preciosa para a região. A respeito desse tanque, com esses locais para sentar, ele nunca deixou muito claro o que seria. É mais até porque ele morreu bem antes de terminar, mas dava a entender que seria uma espécie de banho, talvez até ritualístico, porque a nossa comunidade, embora isso talvez venha contra a concepção de alguns, mas a nossa comunidade sempre foi muito ritualística, desde do momento de sentar na mesa e ouvi-lo, a dança, as comemorações, né? E a própria água da vida e tudo por aí. É emblemático, tinha e tem um significado muito grande. Desde uma simples dor de cabeça, ele dizia, tome a água da vida. E a gente sabe das propriedades curativas da água, independente se é daquela cisterna, ou se a água que você tira natural, com gás ou sem gás, mineral, que você tira da sua geladeira. Em 1988, ele recebe a última missão, a terceira missão. Nessa terceira missão, segundo ele, o nome dele foi mudado para Sadab Alexandre de Faria Reis. E o que acontece? Ele, por determinação divina, ganharia, a partir de 1988, o dom da imortalidade. Ele não, segundo consta na documentação, ele seria o primeiro homem imortal. As pessoas começaram a acreditar, a maioria das pessoas começaram a acreditar que aquele homem, além de ser representante de Deus, a partir de 1988, não era só representante, mas era o próprio Deus, porque já que ele não morreria nunca. Uma das coisas que ele começou a propagar na comunidade é que lá existia uma água milagrosa. E essa água, segundo ele, era a água da vida. As pessoas que bebessem da água seriam imortal como ele. Em 1999, com presumidos 116 anos, de acordo com os documentos, né, que nós tivemos acesso, que foi justamente carteira de identidade e outros documentos, como título eleitoral, que tinha lá a data de nascimento dele, ele morre com 116 anos. Muitas pessoas não conseguiram explicar como é que ele morreu, já que para algumas pessoas ele não estava envelhecendo.
Algumas pessoas olhavam para Cícero José de Farias não como uma pessoa que estava ficando mais velho, mas como uma pessoa que estava rejuvenescendo. Foi como se o mundo tivesse acabado. Muitas delas entraram em desespero, outras se revoltaram mesmo, outras só faziam chorar e outra parcela das pessoas não acreditavam que ele tinha morrido. Nos inúmeros documentos que ele deixou, ele escreveu que não existiria sucessor. Então, se não tinha sucessor, após a sua morte, a comunidade estava fadada ao desaparecimento, ou muitas daquelas pessoas não mais acreditariam nos preceitos estabelecidos por Cícero José de Farias. Em 1999, quando da morte dele, muitas pessoas começaram a sair da comunidade. Muitas saíram. As que permaneceram porque não tinham opção, não tinham casa em outro lugar. Hoje, o filho do líder tenta ainda fazer com que as pessoas lá da própria comunidade e das que estão nas cidades vizinhas comecem a ir lá. Para o quê? Ler os documentos e a retomar alguns dos princípios estabelecidos pelo pai dele. Mas não ficou nenhum líder, não ficou designado nenhuma pessoa que ficaria à frente da missão, que seria a missão desse paraíso terrestre lá no Vale do Catimbau.